Meus irmãos, nós vamos ler hoje em Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. O tema da mensagem é a importância do Espírito Santo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 22, versículo do 31 até o 34. Já está aqui. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Na minha versão King James, aqui fala peneirar, né? Que Jesus intercedeu por Pedro, rogou por Pedro. Então, peneirar. Eles ainda, naquele momento que Jesus falou com Pedro, eles ainda não tinham sido revestidos do alto e não compreendiam ainda a grandiosidade da obra de Cristo. No versículo 31, Satanás recebeu autorização para vos peneirar. O único, irmãos, que tem poder e autoridade é Deus. O único que tem poder e autoridade na nossa vida e no mundo é Deus. Nada acontece sem que seja da vontade ou permissão do Senhor. Nós vamos ver lá o exemplo em Jó, capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, nada, meus irmãos, que acontece na nossa vida, o Senhor, ele está no controle. É da vontade ou da permissão dele, porque a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem hora que nós insistimos e o Senhor permite que algo venha acontecer. Mas nada foge do controle do nosso Deus. Satanás, ele queria peneirar todos os apóstolos como trigo. E na época de Jesus, peneirar trigo era comum na agricultura. O trigo era colocado em uma grande peneira e era agitado vigorosamente para separar o grão do joio. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem o Senhor me deu até um tempo atrás para levar para a igreja de Grama. E orando ao Senhor, pedindo ao Senhor orientação da palavra que Ele queria que eu trouxesse aqui nesta noite, Ele me deu a mesma palavra, mas acrescentou algo mais. Então, nós vemos aqui que joio, eu estava pesquisando, eu falei assim, gente, qual que é a diferença entre o joio e o trigo? O joio, ele não tem semente, ele só tem palha. O trigo, ele dá fruto, o joio não dá fruto. No meio do trigo está o joio, né? Se nós vermos lá a parábola do trigo e do joio, que se encontra em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, nós vamos ver lá a parábola do trigo e do joio. O joio tem somente aparência, ele parece, mas não é. Não tem fruto, não tem semente, não tem a presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, na igreja de Cristo hoje, nós congregamos, é o trigo e o joio. Quem vai fazer essa separação é o Senhor.
Então, qual que é a diferença? O joio não tem a presença do Espírito Santo de Deus. O trigo tem. O trigo tem a presença do Espírito Santo de Deus e ele dá semente, ele dá frutos, ele multiplica esses frutos. No nome do Senhor Jesus. Trigo tem semente, gera fruto, sacia a fome e vira pão. Quem que é o pão da vida? O Senhor Jesus fala de si mesmo em João, capítulo 12, versículo do 23 ao 26, que nós vamos ler. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aqui o Senhor Jesus estava falando dele mesmo, né? Que era necessário que ele passasse pela morte e pela ressurreição. Porque se ele não morresse, né, como que o fruto ia nascer? Então ele estava falando de si mesmo. Como grão de trigo, vamos ver lá. João capítulo 6, versículo 29 ao 35. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, ou seja, né, o pão ele é feito do quê? Então Jesus, ele é o pão da vida. Nós temos, irmãos, que ser trigo. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Trigo tem semente, tem o Espírito Santo e alimenta uma multidão. No versículo 32, Jesus rogou ao Pai por Pedro. Jesus, irmãos, ele nos conhece, Deus nos conhece, porque foi Ele que nos formou. Ele conhece a nossa estrutura. Jesus rogou por Pedro, porque sabia que Pedro ainda não estava revestido do Espírito Santo. E Pedro sozinho não conseguiria. Então foi dado a Satanás a autorização para peneirar Pedro, para cirandar Pedro e os apóstolos. Mas ele sozinho, ele não conseguiria, porque ainda ele não tinha sido revestido do alto com a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus rogou ao Pai por Pedro, para que a sua fé não se esgote e acabe. Ou seja, a fé, irmãos, ela pode se esgotar. E como que a fé pode se esgotar? Se a gente se afastar do Espírito Santo de Deus, se a gente entristecer o Espírito Santo de Deus, se a gente pecar contra o Espírito Santo de Deus. É diferente, irmãos, de quem recebe o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem fé, irmãos. Aquela pessoa que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele ainda não tem fé suficiente, né, para certas coisas. Por isso muitas pessoas vêm na igreja, e eu lembro de um pastor pregando uma vez, ele falando: quando a gente vem na igreja, quando a gente começa a frequentar a igreja, que a gente é novo convertido, então a nossa vida tem ali uma caixa de marimbondo e ela está ali paradinha.
E quando você começa a frequentar a igreja, quando você começa a buscar a Jesus, é como se você cutucasse aqueles marimbondos e eles viessem para te atacar. E se o Senhor Jesus, Ele não nos guardar, não interceder por nós, nós não temos forças, porque nós de nós mesmos, irmãos, nós não temos força. No versículo 33, nós vemos que Pedro, irmãos, ele agia na emoção e no impulso. Ele disse assim para o Senhor Jesus: estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Ali Pedro, ele agiu no próprio eu. Ele não estava cheio do Espírito Santo. Ele agiu na própria vontade dele. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ali ele estava agindo na carne, não era no Espírito, na presença do Espírito Santo, porque ele estava falando dele mesmo. E nós vamos ver, né, mais na frente, nós lendo a palavra do Senhor, nós vemos que Pedro negou o Senhor Jesus, realmente 3 vezes. Por quê? Porque ele não estava revestido da presença do Espírito Santo. Então ele negou o Senhor Jesus. Naquele momento, Pedro não estava pronto, nem para um quanto para outro. Nem para ir para a prisão e nem para enfrentar a morte, para defender a palavra do Senhor. Sua confiança estava em si mesmo. Irmãos, nós estamos vendo aqui, nós estamos falando de Pedro. Pedro já andava com Jesus. Pedro andava lado a lado com Jesus, mas ele ainda não tinha sido revestido da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A pessoa, ela pode frequentar a igreja, ela pode ser amiga da igreja, ela pode gostar de frequentar, pode gostar de ouvir a palavra, e é lógico que nós sabemos que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus, e as pessoas têm que vir mesmo, têm que ouvir a palavra de Deus, mas nós não podemos parar aí. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, foi no culto de sexta-feira, que era o culto da família e o culto de libertação. E uma amiga minha, que foi até que me ganhou para Jesus, ela virou para mim e falou assim comigo: não basta você ir só na sexta-feira. Você não pode só se esvaziar, ou seja, se libertar e não encher. Mas eu não entendi, irmãos. Eu vinha de outra fé, eu vinha de outra religião, e eu não entendia o que ela estava falando. Na minha outra fé, eu ia na igreja 1 vez por mês e olha lá. Então, para mim, eu não conseguia entender, né, os crentes que nos chamam assim, né, mas eu não conseguia entender como é que eles estavam na igreja praticamente de segunda a segunda. Eu achava para mim aquilo uma loucura. Eu não entendia que estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor é uma alegria, é muito bom, é o melhor lugar para a gente estar. Então eu achava que bastava eu ir na sexta-feira, eu achei que ela estava falando demais. Eu não conseguia entender o que ela estava me dizendo, que não bastava apenas eu me libertar, me esvaziar de toda aquela sujeira que o Senhor ia me limpando, mas eu tinha que preencher a minha vida com a presença do Espírito Santo de Deus, senão eu não suportaria o que viria pela frente. Porque é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, é maravilhosa a presença do Senhor Jesus. Mas irmãos, se nós não estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, nós não suportamos as provações, as lutas que vêm. E elas vêm para o nosso crescimento. Mas se a gente não estiver cheio da presença do Espírito Santo, por isso que nós vemos muitas pessoas que começam a frequentar a igreja, mas elas não suportam o processo. Porque nós precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo. Como nós vimos aqui, Pedro andava lado a lado com Jesus, mas ainda não era realmente convertido. Muitos irmãos frequentam a igreja, fazem a obra, mas não se converteram, ainda não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. No versículo 32, Jesus diz a Pedro, de Lucas 22, 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu,
quando te converteres, confirma teus irmãos. Na outra versão que eu tenho fala, fortalece a teus irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos capacita, Ele nos enche do Espírito Santo de Deus, para que nessa caminhada nós possamos fortalecer os nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. O pastor pregou domingo sobre sermos sal e luz na presença do Senhor, sal e luz nesta terra, fazermos a diferença. É para isso que o Senhor, irmão, está nos chamando. Ele falou com Pedro, quando te converteres, ou seja, Pedro ainda não tinha sido revestido, vai e fortalece os teus irmãos. Então é isso que o Senhor quer de nós, que nós nessa caminhada, nós possamos fortalecer uns aos outros, mas nós temos que estar cheios da presença do Senhor, porque quem está vazio, como é que vai fortalecer o outro? Aquele que está vazio não consegue fortalecer o outro. Então nós temos que buscar a presença do Senhor. É em oração, é meditando na palavra, é sendo fiel a Deus, é sendo temente a Deus. Irmãos, a coisa mais maravilhosa, coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, irmãos, é quando eu descobri que eu não estava sozinho. Que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, está em nós o tempo todo, irmãos. Você nunca mais você se sentir sozinha. A presença de Deus na sua vida é suficiente. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, como Pedro ainda não estava convertido, porque o Senhor Jesus falou com ele, quando te converteres... Então por isso o Senhor Jesus intercedeu por ele. Deus permitiu, lá quando nós lemos em Jó, né? Jó foi provado, a fé de Jó foi provada, era um homem íntegro, era um homem justo. Deus não deixou que Satanás tocasse na vida dele. Aqui o Senhor Jesus sabia que Pedro ainda não estava pronto, por isso ele rogou por Pedro. Porque se fosse na própria força de Pedro, ele não suportaria, como não suportou e negou o Senhor Jesus. Pedro antes palha, Pedro antes era palha. Mas depois dele ser revestido do Espírito Santo de Deus, ele se tornou trigo. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Nós precisamos estar revestidos do poder do alto. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece a nossa estrutura. Quando Ele nos prometeu, lá em João capítulo 14, versículo 1 até o 4, quando Ele nos prometeu que Ele ia preparar lugar para nós, Ele falou conosco assim, para nós não nos preocuparmos, para nós crermos em Deus e crermos nele também. Na casa do meu Pai há várias moradas, que Ele ia preparar lugar para nós, mas que Ele voltaria para nos buscar. Mas Ele sabia que nós sozinhos, irmãos, nós não suportaríamos o processo. Por isso Ele nos enviou o seu Consolador. Vamos ler lá em João, capítulo 14. Acho que eu não anotei aqui. 14. Anotei. João 14, 16, 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Essa é a promessa do Senhor Jesus para nós. Mas Ele sabia que nenhum de nós sozinho conseguiria. Por isso, Ele enviou o Consolador para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos ajudar, para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar, para nos dar direção, nos dar discernimento. Irmãos, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nós, a cada instante, em cada decisão que nós tivermos que tomar. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ler também, irmãos, em Atos, capítulo 4, versículo 8, depois o versículo 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo. Versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Irmãos, Pedro, antes da presença do Espírito Santo, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Pedro agia pelo impulso, Pedro cortou a orelha de Malco. Isso tudo é Pedro sem a presença do Espírito Santo. Depois que ele foi revestido do alto, pela presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus deu coragem a Pedro para falar no nome do Senhor Jesus. Aquele que antes tinha negado o Senhor, agora ele falava no nome do Senhor Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Ele nos dá coragem, ele nos dá autoridade para falar no nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos estar revestidos da presença do Senhor. Vamos ler também, agora eu não sei se é capítulo... Não, versículo 17 e 20 desse mesmo capítulo, irmão Jonas. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Pode continuar até o 20, fazendo favor. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Olha como é que Pedro mudou de atitude depois que ele foi revestido. Agora ele pregava o nome do Senhor Jesus com ousadia, e ele não se intimidava diante de nenhum cargo, de nenhuma autoridade. Ele falava no nome do Senhor Jesus porque ele havia sido revestido do alto. Essa é a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos. Sozinhos nós nada podemos fazer. Por isso que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mais à frente, nós vamos ver aqui como manter o fogo do Espírito na nossa vida. Está na palavra do Senhor. O Senhor, irmãos, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe as nossas necessidades. Por isso está tudo revelado aqui para nós. Como manter o fogo do Espírito Santo? Daqui a pouco nós vamos ver no nome do Senhor Jesus. Vamos ler também Atos, capítulo 5, do versículo 29 ao 32. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele.
Tá vendo? Então, obediência a Deus. Deus concedeu o Espírito Santo para aqueles que são obedientes a Ele. Fidelidade a Deus. Eu sempre oro ao Senhor, quando eu estou fazendo meu devocional, eu sempre peço ao Senhor, pelo meu esposo, pela minha família, que nós sejamos fiéis a Deus. Fidelidade a Deus. Obediência a Deus. É um dos pontos, irmãos, para nós mantermos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Irmãos, para nós ajudarmos os nossos irmãos na fé, precisamos estar convertidos a Cristo, cheios do poder do alto para dar frutos, porque se nós não temos a presença do Senhor, irmão, não resiste a pessoa que está tentando ajudar e aquele que está sendo ajudado. Então, antes da gente ajudar o outro, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente tenta ajudar na nossa força. A pessoa tenta ajudar na sua própria força. Não resiste ela e nem a pessoa que ela está tentando ajudar. É aquele ditado, um cego guiando outro cego. Muitos irmãos vão na sua própria força e acabam caindo. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Precisamos da presença do Espírito Santo para sermos revestidos de poder, irmãos, para pregar o Evangelho. Não é na nossa força, é na força de Deus. O pastor Daniel, no seminário que ele deu aqui para nós, que Deus usou ele, né? A importância do Espírito Santo para os últimos tempos. Irmãos, nós precisamos estar revestidos de poder do Espírito Santo de Deus, porque os dias são maus. O sistema desse mundo está corrompido. Se eu não me engano, é em Isaías 5:20 que fala: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. É isso que nós estamos vendo acontecer. As pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, é isso mesmo. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal. Que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Nós estamos, irmãos, vivendo esses dias. E ai daqueles que fazem isso. Mas nós estamos vivendo num sistema corrompido. Nós vemos, irmãos, pregadores corrompendo a palavra de Deus. A corrupção não está só lá fora no mundo, não. A corrupção tem entrado em muitas igrejas. Pessoas que estão buscando mais o ter do que o ser. As pessoas estão se esquecendo o que é prioridade. Estão olhando somente para as coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. E as pessoas estão esquecendo disso. Estão correndo atrás de bens materiais acima de qualquer coisa. A sua satisfação. Nós estamos vivendo uma geração narcisista. Que está voltada para si. Para o seu próprio bem-estar. Nós vemos, eu estava lendo essa semana em Atos, né? A igreja primitiva. Como que eles se ajudavam? Eles vendiam os seus bens e nada era de um só, eles dividiam entre si. Hoje em dia nós vemos cada um por si, não quer saber do outro, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Isso aí são pessoas, meus irmãos, que são joio, porque quando a pessoa é trigo, ela dá fruto e ela dá semente, e o trigo está cheio da presença do Senhor. Muitos vão na sua própria força. Em Salmos capítulo 20, versículo 7 fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A nossa dependência, irmãos, está em Deus. Este culto de oração aqui, e quando nós oramos na nossa casa, quando nós fazemos nosso devocional, nós estamos dizendo ao Senhor que a nossa confiança está nele.
Aquela pessoa, meus irmãos, que confia na sua própria força, ele deita, ele dorme, ele levanta, sai para trabalhar, vive a sua vida. Muitas pessoas não lembram nem de agradecer a Deus. Ele está na sua própria confiança. Mas, irmãos, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós saímos do nosso lar de manhã, nós apresentamos o nosso dia a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Quando nós apresentamos a nossa família a Deus, nós entendemos, irmãos, que nós somos dependentes do Senhor. Se Deus não for conosco, igual Moisés falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tenho como ir. Se o Senhor não for conosco, irmão, nós não temos como prosseguir. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, irmãos. Eu já falei aqui de uma outra oportunidade que eu tive. Eu voltei a estudar, então não estou conseguindo vir nos cultos de quarta-feira. E quando chega as férias, eu já falo para o Johnson: agora eu estou liberada. Então, irmãos, mas é muito importante a gente estar aqui. Dentro em breve estarei aqui novamente. Falta pouco agora, né, em nome de Jesus. Ainda falta 1 ano e meio, mas está passando depressa. Está passando depressa, né? Outro dia mesmo eu comecei e agora falta 1 ano e meio. Daqui a pouquinho, em nome do Senhor Jesus, eu vou poder estar aqui toda quarta-feira. Então, irmãos, é muito importante. Nós estamos aqui porque nós sabemos a importância da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós estamos aqui declarando ao Senhor: Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos, Senhor. É por isso que nós clamamos ao Senhor. É por isso que nós agradecemos a Deus, irmãos. Satanás, ele tenta peneirar o cristão o tempo todo, irmãos. O tempo todo ele tenta peneirar o cristão, cirandar o cristão. Se estivermos revestidos, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, vamos resistir nos dias maus. Porque esses dias vêm, irmãos. Tem dias de alegria, mas tem dias de luta, tem dias de provação. E como nós temos que estar com a nossa reserva cheia, em dia, em oração. Porque tem momentos que a gente só chora. Tem momentos que a gente está passando pela luta, passando pela provação. E olha a importância, gente, da presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, na nossa vida. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos, irmãos. Onde a prova está grande e o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver lá em Jó, capítulo 2, versículo do 7 ao 10. Saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Irmãos, se não fosse a presença de Deus na vida de Jó, ele não suportaria essa peneirada que Satanás deu nele. E Satanás só peneirou porque Deus autorizou. Porque Deus é que tem todo o poder e autoridade. Mas Jó só suportou. E Deus conhecia o caráter de Jó. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde nós podemos ir. Por isso Jesus intercedeu, rogou por Pedro. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. É isso que Deus faz na nossa vida, meus irmãos.
Nós não conseguimos passar pelas lutas e pelas provações sozinhos. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus. É Ele que nos sustenta. E Ele, irmão, Ele não deixará que nós sejamos provados além daquilo que a gente pode suportar, porque Deus conhece a nossa estrutura. Às vezes as pessoas, irmãos, elas olham para nós cristãos e elas falam assim: ah, mas você é cristão, você está passando por isso, por aquilo, por essa luta. Às vezes as pessoas julgam, meus irmãos. Mas tem uma diferença. A gente passa por luta, a gente passa por provação, mas a gente não passa sozinho. O Senhor está nos sustentando e nos dando vitória. E a provação na vida do cristão é para o nosso crescimento. Até que o Senhor venha, irmãos, o Senhor vai continuar cuidando do nosso crescimento espiritual. Mas Ele não nos deixa sozinho. Ele não nos prova além daquilo que a nossa estrutura pode suportar. A importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos, irmãos, da armadura de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tem mais, até o 18. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Perseverando em oração. É isso que nós fazemos na nossa casa todos os dias. Perseveramos em oração. A oração não pode faltar na vida do cristão. Nós não podemos deixar de orar. Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Nós vamos ver aqui agora como manter o fogo do Espírito Santo. E depois nós vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus e clamar ao Senhor, para que Ele continue nos fortalecendo, nos enchendo da presença do Espírito Santo. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 12 ao 22. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para que com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. E que tenhais na mais alta estima expressão do vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam. Para convosco, caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que
todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal. Essa, irmãos, isso é que nós temos que fazer, de acordo com a palavra de Deus, para manter o fogo do Espírito Santo em nós, né? Honrar, Senhor, irmãos, aquele que tem aqueles homens e mulheres de Deus, aqueles pastores que têm compromisso com a palavra de Deus, com o rebanho do Senhor, que cuidam do rebanho do Senhor não por torpe ganância. Porque torpe ganância é aquela pessoa que ele é ganancioso e ele quer tirar lucro do povo de Deus, das coisas que são de Deus. Eles tiram a pele da ovelha. Então nós temos que respeitar, irmãos, aqueles pastores que verdadeiramente zelam pelo rebanho do Senhor, que são fiéis à palavra do Senhor. Dá honra a quem merece honra. Nós temos, irmãos, que ajudar uns aos outros nessa caminhada. É isso que Deus usou o pastor para pregar domingo, ser sal e luz nessa terra. Orar, irmãos, incessantemente, orar sem cessar. É isso que a palavra de Deus, não tem como se encher da presença do Espírito Santo de Deus se nós não orarmos. A palavra de Deus diz para nós: orai sem cessar. São segredos que são revelados a nós pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando, irmão, nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós meditamos na palavra do Senhor, clamamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, dai-nos entendimento, Senhor, da Tua palavra, fala comigo, Senhor. Eu tenho pedido muito ao Senhor, esvazia-me de mim, enche-me da Tua presença, traga todos os meus pensamentos cativos a Cristo, irmãos. Porque de nós mesmos, nós não somos capazes de bem nenhum, não. Se Deus não for conosco, se a presença de Deus não estiver em nós, porque tudo que há de bom em nós, irmãos, é a presença de Deus. Se nós nos perdermos da presença de Deus, não resta nada de bom no ser humano. Por isso que o mundo está corrompido como está, porque as pessoas estão afastadas de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Sermos cheios do Espírito Santo. A importância da presença do Espírito Santo de Deus em nós, porque sozinhos nós não conseguimos. E que o que o Senhor deixou revelado para nós aqui na sua palavra, que nós acabamos de ler: orar sem cessar. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite. Agradecer ao Senhor pela presença dEle na nossa vida. Irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um ano. E até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos por lutas, passamos por provações, mas em tudo que passamos, o Senhor tem sido conosco. Passamos momentos de alegrias, dias felizes, dias de luta, e o Senhor tem sido conosco em cada momento, irmãos. Nós não podemos nos lembrar do Senhor só nos momentos de luta, de provação. Nós temos que nos alegrar no Senhor quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós temos que nos lembrar de orar e agradecer a Deus, de deixar o Senhor participar da nossa alegria, porque tem gente que quer que o Senhor participe só da tristeza, mas o Senhor quer participar conosco de tudo sobre a nossa vida, dos dias maus, dos dias bons. Em tudo nós devemos dar graça ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Então vamos unir, as nossas vozes aqui em clamor,
em agradecimento, em petição, pedir ao Senhor, sim, que nós viemos aqui nos reunir nesta noite, clamar, né? E depois no final nós vamos estar orando, na sua oração já pode apresentar também a irmã Regina, né? Por mais um ano de vida, que essa data se repita daqui até o arrebatamento da igreja, né? Que não fique nenhum só de nós para trás, meus irmãos. Então vamos orar ao Senhor, se coloca à vontade, né? Clame ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o teu nome.